existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Graça e paz, irmãos, bom dia. Que a bênção do nosso Deus alcance cada coração nesta manhã de domingo, dia 15 de novembro, feriado da República, dia de eleições, e nós estamos começando a nossa aula da escola dominical. Já se aquietou? Vamos orar, vamos invocar a presença de Deus, a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Feche seus olhos e vamos conversar com o nosso Deus. Senhor, eu quero te agradecer pela manhã deste dia. Quero te agradecer, ó Deus, pela bênção de uma vez mais estarmos reunidos em teu nome, através, ó Deus, dessas redes sociais. Quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E nós rogamos, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor venha iluminar as nossas mentes, os nossos corações. O Senhor venha nos conduzir aos pastos verdejantes do Senhor. Em nome de Jesus, visita o coração desta irmã, deste irmão, deste amigo, ó Deus, que nos assistem nesse momento. Que o Senhor venha dar a direção, a orientação que cada um de nós precisamos. Oramos, ó Deus, pela nossa nação, nesse dia tão importante, dia de eleições. Permita, Senhor, que esse dia seja um dia de paz, de norte a sul, de leste a oeste. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós na escolha, ó Deus, daqueles que estarão nos representando. Permita, Senhor, que em nome de Jesus o nosso país possa viver um novo tempo. Ó Deus, que pessoas, ó Deus, com dignidade, com sabedoria, possam governar a nossa nação. Ouve assim, Deus, a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós temos trabalhado em nossa escola dominical o tema mordomia cristã. E hoje, no quarto estudo, nós vamos estar trabalhando mordomia da boa comunicação. Vimos nas aulas passadas que o nosso Deus nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26 e verso 27. O Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que se comunica, o Senhor é um Deus que se revela. O livro de Gênesis, ele já abre nos dizendo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, haja luz e houve luz. O Senhor disse e as coisas vieram
à existência. O nosso Deus é um Deus que fala e a sua palavra tem poder. Veja bem, no Novo Testamento, Jesus Cristo, o Messias, ele é descrito como Logos, como a palavra dinâmica de Deus, que lá na criação era dita e as coisas iam passando a existir. João capítulo 1, verso 1, na Nova Versão Internacional, diz assim, abre aspas, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Fecha aspas. Ou seja, Jesus é a palavra de Deus, a palavra que lá no início era dita e traziam à existência todas as coisas. Jesus se fez carne, habitou entre nós, começou a pregar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e numa determinada ocasião, após a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus trouxe a realidade dos homens que queriam um Messias político, queriam um Messias que desse pão, que suprisse simplesmente as necessidades físicas. E Jesus, quando choca os homens com a veracidade da sua mensagem, ele pergunta aos seus 12 se eles não queriam também se retirar, uma vez que a grande maioria abandona Jesus. Olha aqui que o Evangelho de João, capítulo 6, verso 68, nos diz: respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, só Jesus tem a palavra da vida eterna. O Senhor é um Deus que se comunica, ele tem se revelado através de Jesus Cristo, e somente através de Jesus Cristo, que é a palavra encarnada, o homem pode encontrar a vida eterna. O Senhor fala, o Senhor se revela, e ele nos criou como seres também que se comunicam. Pense comigo, todos os animais se comunicam, a maioria deles pelo menos, mas só o ser humano é capaz de fazê-lo com inteligência. Só o ser humano é capaz de se comunicar com inteligência. O sabiá não muda o seu canto em uma nota sequer. O canto do sabiá é sempre o mesmo. Olhamos para os cães, eles se expressam através dos seus latidos. Você pode até identificar os tipos de latidos de um cão, mas eles vão ser sempre os mesmos. Agora pense na linguagem humana. A linguagem humana ela é dinâmica, ela se modifica com o passar dos anos, dos tempos, das épocas. Quantas palavras novas surgem a cada dia? Quantas caem em desuso? Quantas? Não é? A linguagem humana, ela evolui. E é por isso que nós temos tantas traduções da Bíblia, tantas traduções de João Ferreira de Almeida. Só a título de curiosidade, a primeira tradução de João Correia de Almeida, que foi um português, que foi o que traduziu a palavra de Deus, para a língua portuguesa, a primeira tradução foi em 1694. E desde 1694, essa tradução tem sido atualizada. E é por isso que nós temos tantas versões do trabalho de João Ferreira de Almeida. Por quê? Porque a língua nossa ela é dinâmica, ela evolui. Palavras novas surgem e outras palavras caem no desuso. Digo isso porque há muitos que têm dúvidas. Por que tantas versões da Bíblia? Esta é a razão. Bem, nós somos mordomos de Deus e nós precisamos administrar aquilo que o Senhor nos confiou.
E algo que o Senhor nos confiou foi o poder da comunicação. E nós precisamos glorificar o nome do Senhor através da nossa comunicação. A nossa comunicação precisa ser um instrumento que glorifique e exalte o nome do Senhor. Será que você, será que eu, nós temos glorificado a Deus através da nossa comunicação? Com certeza, todos nós temos nossas dificuldades nesta área. E aí eu quero pensar com vocês, em primeiro lugar, que da nossa lição aqui, que a boa comunicação ela é um aprendizado. A boa comunicação é um aprendizado. Primeiro ponto da nossa lição. Por quê? Nós precisamos, irmãos, aprender a nos comunicar. Não é fácil. Os especialistas dizem que há pelo menos 6 níveis de interpretação ao nos comunicarmos com uma outra pessoa. Quais seriam esses 6 níveis? O primeiro deles, o que eu quero dizer, o que você quer dizer. Uma coisa é o que está dentro de nós, o que eu quero, o que eu desejo transmitir a outra pessoa. Segundo nível, o que realmente você diz. Uma coisa é o que você deseja transmitir e outra coisa é aquilo que você de fato transmite. Existem pessoas que têm dificuldades na hora de transmitir. Exemplo, existem pessoas que comem palavras. Existem outras dificuldades também na hora da transmissão das ideias. Então, uma coisa é o que você pensa, outra coisa é o que você faz. Terceiro, outra coisa é o que a pessoa ouve e que vai depender do momento em que ela está vivendo, do estado emocional dela. Às vezes você fala algo e ela interpreta de forma equivocada, não é verdade? Não é fácil, não. Não é fácil. Outro fator, em quarto lugar, é o que a pessoa pensa que ouve. Pensa que ouve. Uma coisa é a que nós ouvimos e outra coisa é a nossa interpretação. Em quinto lugar, o que a outra pessoa responde a você, a mim, frente ao que nós comunicamos. É um outro fator. E em sexto lugar, o que você pensa que a outra pessoa respondeu a você e a mim. Não é complexo? Então nós, ao longo da nossa existência, nós precisamos aprender a nos comunicar. Não é fácil, não. Não é fácil. E já dizia o comunicador popular, quem não se comunica, se trombica. Então nós precisamos sempre estar aperfeiçoando a nossa comunicação. No segundo ponto da nossa lição, nós queremos aqui fazer uma indagação. Por que é tão difícil a boa comunicação? Por que ela é tão difícil? O Senhor nos deu a capacidade, mas nós nos deparamos, com dificuldades na hora de fazê-la. Por quê? Existe uma causa principal e existem causas secundárias. A causa principal da nossa dificuldade na comunicação é devido ao pecado do homem. Esta é a principal causa. O pecado de Adão, conforme descrito lá em Gênesis capítulo 3, ele trouxe consequências na nossa relação com o Criador e com o nosso semelhante. Através do pecado ali cometido, houve um rompimento da harmonia anteriormente existente, tanto com Deus quanto com o nosso próximo. Quando lemos as páginas de Gênesis, nós podemos ver que na viração do dia, no cair da tarde, o Senhor passeava pelo jardim, havia um momento de intimidade de Deus com o ser humano. Quando houve o advento do pecado,
O homem foi expulso do paraíso e já não se tem mais referência a esse passeio, a esse encontro de Deus com os homens. O pecado, ele causa separação, rompimento. Não deixa de existir a harmonia que anteriormente havia. E também na relação de Adão com a sua companheira. A situação muda. Tudo muda. Então o pecado, ele deteriorou as relações. E é por isso que o Senhor mandou, Deus Pai mandou o seu Filho. Jesus é o remédio. Jesus é o remédio para esta doença que contagia todos os seres humanos. A Bíblia nos diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. O homem, ele precisa ter um encontro com Jesus, ele precisa se converter, ele precisa se voltar ao seu Criador. A comunhão com o Criador precisa ser restaurada. O sentido da vida está em Cristo. E à medida em que o homem se converte, ele passa a ser um seguidor de Jesus, ele vai ser discipulado. Lá em Mateus capítulo 5, nós temos ali nas bem-aventuranças uma descrição do caráter do discípulo de Jesus. Quem é o seguidor de Jesus? E ali, pela descrição feita por Jesus, ele vai nos mostrar que o verdadeiro discípulo, ele é humilde, ele é manso, viu? Ou seja, isso na relação com Deus e isso na relação com o próximo. Por quê? Porque o pecado afetou nossas relações familiares e afetou também a nossa relação com todos os seres humanos. Ok? Essa é a principal causa. Agora, vamos pensar nas causas secundárias. Por que nós temos tantas dificuldades em relação à boa comunicação? Em primeiro lugar, nós poderíamos dizer que há pessoas que não têm a habilidade de conversar com os outros devido ao seu contexto familiar, em que nasceram e em que cresceram. Nós poderíamos dizer que elas nunca aprenderam a compartilhar com as outras pessoas aquilo que elas sentem, as suas dificuldades. Elas não aprenderam a conversar, a dialogar, não aprenderam simplesmente. Na cabeça de muitos pais, desde as mais antigas gerações, o importante era dar o quê? Era o importante dar ao filho abrigo, comida e, mais recentemente, colocar na escola, né? Ou seja, dar condições de sobrevivência. Isso que era o importante. Então, o pai e a mãe procuravam dar o elementar, né? Mas muitas vezes não trabalhavam esses aspectos da personalidade da criança. Você cresceu num contexto assim, em que haviam dificuldades, você não era estimulado a conversar e a dialogar, a trocar ideias. É possível que você tenha crescido nesse ambiente. É possível que você não saiba se expressar bem através de palavras. Vejam, então essa é a realidade de muitas pessoas em nossos dias, ok? Mas nós poderíamos também falar agora de um fenômeno que está acontecendo nos nossos dias, com o advento do computador, da internet, aquilo que os especialistas chamam, né, da geração Z, né? Aquela geração que nasceu dos anos 2000 para cá, isso dentro de um contexto brasileiro, num contexto americano já desde a década de 90, a geração que já nasceu convivendo com a internet, com o computador, com o smartphone. Essa geração tem grandes dificuldades para se comunicar. Por quê? Porque ela não tem sido estimulada como deveria ser. Ela não tem sido.
Ela passa muito tempo na frente do smartphone, na frente do computador, na internet, e ela conversa pouco, ela é fechada. Nossos meninos ficam muito tempo trancados dentro dos seus quartos e não há muito diálogo dentro de casa. Essa é uma realidade, né, que alcança nossas famílias evangélicas e também não evangélicas. Seja sincero comigo, isso não toca a sua vida, a sua casa, né? Então, eu não preciso, irmãos, ser profeta para dizer que as dificuldades que nós teremos nos casamentos a partir dessa geração vão aumentar ainda mais. Nossos jovens, nossos adolescentes, eles não têm sido estimulados na verdadeira e na boa comunicação. Isso vai resultar em conflitos conjugais, isso vai resultar em conflitos familiares, maiores do que nós hoje já temos. O mesmo também poderá ser dito, né, na questão do mercado de trabalho, né, especialmente em profissões que exijam um maior poder de comunicação. Essa geração terá prejuízo também nesse sentido. E aí nós poderíamos continuar dizendo que em relação à integração, à convivência na igreja e assim por diante, será um efeito cascata. Por quê? Porque a presente geração tem dificuldades para se comunicar. Por isso, você adolescente que me assiste, você jovem que me assiste, quando você ouvir o seu pai, a sua mãe, o seu responsável, alguém dizer para você que você precisa dosar o seu tempo diante do smartphone, diante do computador, pare para ouvir. Essa é uma palavra de sabedoria que é dita a você, viu? É para o seu bem, pelo seu futuro. Você precisa desenvolver a boa capacidade, a boa comunicação. Isso é importante. Então, ouça. Segundo, o que nós devemos fazer? Nós devemos admitir a nossa falha, a nossa carência, a nossa dificuldade. Diante da constatação, se você atesta comigo que essa é a sua dificuldade, você cresceu nesse ambiente, você que é de uma geração, né, anterior, você que é da geração Z, veja, você precisa admitir primeiramente a sua dificuldade. Busque ajuda no outro, corra atrás do prejuízo. Esta é uma situação que já está instalada aí, todos nós precisamos conviver, né, com a realidade virtual, mas nós podemos aprender a dosar todas as coisas. Lembrem-se, né, a vitória está no equilíbrio. A vida cristã, ela é marcada pelo equilíbrio, pelo bom senso. Então, essa seria aí uma primeira causa secundária da dificuldade da comunicação. Existem pessoas que não têm habilidade para conversar, né? E nasceram, cresceram dentro dessa realidade, ou de outras gerações, ou agora dessa geração chamada Z, como ela tem sido denominada. Em segundo lugar, nós poderíamos elencar aqui como dificuldade para a comunicação as pessoas que têm medo de se abrir, né, em relação ao que pensam e sentem. Pessoas que se sentem inseguras, elas não querem correr o risco de se serem ofendidas ou de alguém discordar delas. Elas têm medo de serem confrontadas. Outras, talvez, achem que elas não têm nada de bom para oferecer, pensam que as suas ideias não têm valor, são pessoas que têm uma autoimagem negativa. Vejam, esse medo, normalmente, é consequência de experiências passadas mal resolvidas, traumas de infância, decepções, viu? Por isso as pessoas se comportam desta forma. Mas eu quero dizer para você
que o Senhor pode curar a sua vida. Você pode aprender a superar e ainda levar vantagem em cima desses traumas todos sofridos até aqui. Você pergunta para mim, como assim, pastor? Em primeiro lugar, creia na soberania de Deus na sua vida. O Senhor, ele é soberano. Você viveu essa situação, o Senhor, ele é especialista em transformar tragédias, acontecimentos ruins, em coisas boas, em vitórias. Né? Tudo ele tem um propósito que acontece nas nossas vidas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele pode usar uma situação ruim para fazer com que você cresça e você seja usado por ele, né? A partir dessa experiência ruim. Então, creia primeiramente na soberania de Deus. Segundo, perdoe, libere perdão, sabendo você que o perdão é uma decisão, é algo que acontece no plano racional e não sentimental. Perdão não é um sentimento, eu não posso esperar sentir para perdoar, eu decido perdoar. Então eu quero encorajar você a liberar perdão, a perdoar aquela pessoa que te fez mal, em nome de Jesus. Se essa pessoa ainda vive, procure por ela, tente resolver a situação, porque isso vai trazer cura à sua vida. Quero encorajar você também a meditar na vida do patriarca José, a partir de Gênesis capítulo 37. Ele foi alvo do ódio, da decepção, né, da aversão dos seus irmãos, foi vendido por eles, e a história de José é uma história de superação. Nós podemos e muito aprender com José. E se ainda, depois de tudo isso, você ainda sente a necessidade, busque ajuda. Procure alguém com quem você possa conversar e, de fato, possa te ajudar. Ok? Então, em segundo lugar, nós podemos dizer que há pessoas que têm medo de se abrir em relação àquilo que elas pensam e em relação àquilo que elas sentem. Terceiro lugar, nós podemos dizer que há pessoas que tomam a atitude de que falar não resolve. Então, para que se comunicar? Né? Ou seja, são pessoas que, diferentemente daquilo que Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7 diz, lá em Eclesiastes 3,7 nos diz que há tempo de falar e há tempo de permanecer calado. Então, há tempo para tudo, inclusive para falar e ficar calado. Mas não é o caso dessas pessoas aqui. Existem pessoas que já não acreditam mais em mudanças e elas desistiram de tudo. Elas não querem falar, elas não querem lutar porque elas não acreditam mais. Você conhece gente assim? Pois bem, eu quero dizer para vocês que eu sei que as situações podem ser diferentes, que cada caso é um caso, mas eu creio num Deus que pode mudar todas as coisas. Eu creio num Deus de milagres. E até mesmo esta situação, que você já não acredita mais, eu creio que o Senhor pode modificá-la. Ok? Então, esse é o segundo ponto da nossa lição. Ok? Em terceiro lugar, nós podemos refletir aqui sobre algumas orientações que a Bíblia Sagrada nos traz para a boa comunicação. É difícil, mas a palavra de Deus, ela nos mostra o caminho. Quais seriam essas orientações que a Bíblia nos dá para a boa comunicação? Quero dizer, abrindo já um parêntese aqui, que muitos desses princípios que eu estarei aqui apresentando também podem ser aplicados à comunicação virtual, às redes sociais, que estarei abordando no final da nossa aula, ok?
Quais seriam os princípios? Em primeiro lugar, seja sempre um bom ouvinte e não responda enquanto a outra pessoa não terminar de falar. Pergunta a você: você é um bom ouvinte? Quando alguém conta a você algo que você já sabe, como é que você reage? Você interrompe a pessoa, conta o final da história, ou você ouve pacientemente aquilo que a pessoa deseja compartilhar com você? Você é um bom ouvinte? É? Vejam o que o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a sua carta, uma carta bem prática, ele vai nos dizer no capítulo 1, versículo 19. Ele diz assim, abre aspas, sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Fecha aspas. Vejam comigo aí, nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falarmos. É muito comum nós encontrarmos pessoas que desejam ser ouvidas, mas elas não são boas ouvintes. E a palavra de Deus nos mostra aqui que o caminho de uma vida cristã sadia, plena, passa primeiramente por ser um bom ouvinte. Você primeiro vai ser um bom ouvinte, você vai se demorar em falar. Esse é o caminho de um equilíbrio. O conselho bíblico que recebemos aqui é que nós devemos ouvir mais do que falarmos. Nós devemos ouvir mais do que falamos. Então, esse é um primeiro conselho que a palavra de Deus nos dá aqui nesse momento. Segundo lugar, a Bíblia também nos aconselha a pensar 2 vezes antes de falarmos. Pense 2 vezes antes de falar. Não seja precipitado ao responder. Fale de tal maneira que a outra pessoa possa entender e aceitar aquilo que você diz. Será que é assim que temos nos comunicado? Vejo Provérbios capítulo 21, verso 23, e eu leio na Nova Versão Internacional. Diz assim, abre aspas, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Fecha aspas. Pergunta a você, você é cuidadoso no que você fala? Você pensa antes de falar? Ou você fala sem refletir? Olha o que diz Provérbios capítulo 15, verso 23, novamente na Nova Versão Internacional. O sábio Salomão nos diz, abre aspas, dá resposta apropriada e como é bom um conselho na hora certa. Fecha aspas. No mesmo capítulo 15, no verso 28, na NVI, diz assim, o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O justo, o servo de Deus, o homem que teme ao Senhor, o homem que tem compromisso com Deus, ele pensa bem antes de responder. Mas aquela pessoa que não teme a Deus, o ímpio, que não conhece, jorra o mal. Então, o segundo conceito, a segunda orientação é que nós devemos pensar bem antes de falar. Nós não podemos ser precipitados ao responder alguém, ok? Alguém um dia me aconselhou, você tem desejo de falar alguma coisa? Beba um copo d'água, conte até 10, bem devagar. Isso é sabedoria, viu? Se você colocar isso em prática, com certeza isso vai em muito te ajudar. Terceiro conselho que a palavra de Deus nos dá aqui, fale sempre a verdade.
mas fale com amor. Não exagere. Falar a verdade. Efésios capítulo 4, versículo 15. Quais são as marcas da vida cristã? Abre aspas. O apóstolo Paulo nos diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Fecha aspas. Veja, Jesus é a verdade. O nosso compromisso é com a verdade. O nosso compromisso é com a verdade escrita. Nós somos seguidores da verdade absoluta, mas nós seguimos a verdade com amor. Então, é verdade mais amor. Isso é o que? Seguir a Jesus. Ok? Então, você deve falar a verdade, mas falar a verdade com amor. Efésios capítulo 4 ainda, versículo 25, o texto nos diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. A mentira pertence à antiga vida. O diabo, ele é o pai da mentira. Cuidado! Há muitas pessoas que mentem para evitar um aborrecimento, para evitar uma briga, uma discussão em família. Mas eu preciso aqui dizer que tudo isso é mentira. E a palavra de Deus, ela nos ensina que a verdade sempre virá à tona. E você vai ser envergonhado como um seguidor de Jesus. Você tem esse costume, às vezes, de falar uma mentira para poder amenizar a situação e evitar um aborrecimento em família? Não faça isso, não. É o conselho que a palavra de Deus ela nos dá. Nosso compromisso deve ser sempre com a verdade. Quarto conselho que a palavra de Deus também nos dá: não se envolva com rixas. É possível discordar sem causar brigas. Você gosta de uma briga? Você gosta de uma polêmica? Você é uma pessoa polêmica? Olha o que o sábio Salomão ele vai nos dizer lá no livro dos Provérbios, capítulo 20, versículo 3. Ele nos diz assim, abre aspas: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Todo insensato, toda pessoa desequilibrada, toda pessoa que não age pela razão, ele é um insensato. Ele não tem sensatez, ele não tem equilíbrio, ele não tem. Aí ele vai se meter em brigas, ele vai se meter em rixas, em contendas, em polêmicas. Mas o texto nos diz aqui que o honroso é você se desviar de contendas. O apóstolo Paulo ratifica esse conselho quando ele escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 31, e ele diz assim: longe de vós. O quê? O que deve estar longe da gente? Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Essas coisas não pertencem à vida do servo de Deus. Em quinto lugar, não responda com raiva. Não é só o conteúdo das palavras que importa, mas também o modo como nós pronunciamos as palavras. Não importa só o conteúdo, o que falamos, mas o modo como falamos. Compartilho aqui uma experiência pessoal. Eu, quando não estou bem, quando eu estou com raiva, às vezes eu chego para a pessoa deseja conversar, a esposa, né? A pessoa que vive na intimidade com você, eu digo: não desejo falar agora. E deixo aquela situação se acalmar, a poeira baixar, eu vou orar e depois eu vou conversar com ela, ou depois eu vou conversar com aquela pessoa, viu? Não posso demorar muito não, mas eu preciso fazer um esforço para que aquela raiva passe, ok? Então eu reconheço a necessidade de conversar,
mas eu também reconheço que o meu emocional, muitas vezes, ele ainda não está preparado, né, para a conversa. E nós precisamos entender que há um momento certo, um momento apropriado para essa conversa. Provérbios capítulo 14, versículo 29. E eu leio na Nova Versão Internacional. O texto bíblico diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Ou seja, eu vou agir com prudência, eu vou ter aquela conversa na hora certa, no momento certo. O objetivo da conversa é o quê? É para esclarecer, é para trazer a paz, é para resolver o problema. Não é para eu descarregar a minha ira, a minha raiva em cima da outra pessoa. Sexto lugar, quando você estiver errado, admita que errou, peça perdão. Você faz isso? Existem pessoas que são incapazes de admitirem que erraram. Existem pessoas, às vezes elas tentam até manipular a outra, né? Mas elas não pedem perdão de jeito algum. Isso prejudica o relacionamento nas famílias, isso prejudica no relacionamento da igreja, isso prejudica no relacionamento no trabalho, com o vizinho. Você precisa glorificar o Senhor através da boa comunicação, meu irmão. Pense bem. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 16. O escritor diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu reconheço que eu erro e eu confesso o meu pecado, eu admito a minha culpa, eu admito o meu erro, eu peço perdão. E aí vão orar. E a Bíblia vai nos dizer aqui o quê? Que o Senhor vai promover a cura, o Senhor vai promover a restauração. Então eu preciso admitir o erro, eu preciso pedir perdão. É um conselho que a palavra de Deus também nos dá. Em sétimo lugar, a Bíblia nos encoraja também que quando alguém vier nos pedir perdão, nós devemos comunicar o perdão àquela pessoa. Eu não devo simplesmente ouvir, ficar quieto. Não, eu devo declarar, verbalizar: fulano, eu te perdoo em nome de Jesus Cristo. Ok? Eu preciso assim fazer. Aquela pessoa precisa terminar o diálogo comigo sabendo que ela foi perdoada. Eu preciso declarar para que o mundo espiritual saiba que eu perdoei aquela pessoa. Colossenses capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo nos diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, eu erro, a outra pessoa erra, nós erramos e nós precisamos nos perdoar mutuamente. Mutuamente. É você reconhecer que você erra e você pede perdão, e o outro erra e você dá perdão, concede perdão. Por quê? Porque o Senhor nos tem ensinado a perdoar. Aleluia. Em oitavo lugar, aprenda a elogiar com mais generosidade. Você sabe elogiar? Você sabe fazer um elogio? Quando foi a última vez, marido, que você elogiou a sua mulher? Você disse que ela estava bonita com aquela roupa, aquele penteado que ela fez, a comida gostosa que ela preparou com tanto carinho. Você fez um elogio, disse que ela estava cheirosa com aquele perfume novo que ela comprou. Olha,
Com toda certeza, sua mulher quer ouvir isso da sua parte, ok? E quando é que você esposa, você elogiou o seu marido a última vez, né? O cuidado que ele tem tido contigo, o modo como ele administra as coisas dentro de casa, você vê o seu zelo, a sua preocupação, o modo como ele se dá por você, por sua família. Você elogia a performance, o cuidado dele. É importante que você também o elogie. E da mesma forma, pais que elogiam filhos, filhos que elogiam pais, irmãos na igreja. Veja, não é você adular a pessoa, não é você encher o ego da pessoa com uma mentira, mas é você trazer uma palavra de incentivo, uma palavra boa, para que a pessoa possa continuar, para que a pessoa possa perseverar naquilo. É você dizer um muito obrigado. Quando foi a última vez que você disse um muito obrigado para alguém? Veja, há um ditado chinês que diz o seguinte, abre aspas, apanhamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel, fecha aspas. Nós conseguimos resolver um problema, né? Mais facilmente através de um elogio, de uma palavra boa, do que com uma palavra ruim. Você atrai mais moscas com uma gota de mel do que com uma gota de fel. E o apóstolo Paulo, com outras palavras, ele vai ratificar isso lá em Efésios capítulo 4, verso 29 e 30, quando ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós precisamos transmitir graça. Nós precisamos transmitir coisas boas através da nossa fala. Então, elogie, viu? Dê uma palavra de encorajamento. Por quê? Porque o mordomo cristão, ele precisa glorificar a Deus através da sua comunicação. Em quarto lugar, nós queremos pensar aqui com vocês sobre a comunicação virtual. Como mordomos, nós precisamos glorificar a Deus através da nossa linguagem virtual. Reflita comigo. Como é que tem sido a sua comunicação a partir do advento das redes sociais? Você é uma pessoa que agride nas redes sociais? É uma pessoa iracunda, explosiva, né? Nessa linguagem a partir da ponta dos dedos? Eu quero pensar sobre essa comunicação a partir do advento das redes sociais sobre dois aspectos. Primeiramente, a comunicação com as pessoas que estão do outro lado da tela, com as pessoas que leem ou ouvem aquilo que eu publico. Em 2016, começou um movimento lá na Itália, denominado Parole Ostili, que, entre outras coisas, elaborou o Manifesto da Comunicação Não Hostil. Eu tive acesso a esse documento, ele está disponível na internet, achei muito interessante, o Manifesto da Comunicação Não Hostil. Eu sou mordomo, eu preciso glorificar o nome do Senhor através da minha comunicação virtual. E eu quero transmitir para vocês aqui os 10 mandamentos da comunicação virtual, segundo esse movimento Parole Ostili. O que o movimento diz? O que o manifesto diz? Acompanhe comigo. Em primeiro lugar, primeiro mandamento, virtual é real. Na internet, eu só falo ou escrevo o que eu teria coragem de dizer pessoalmente. Você leva isso em consideração?
Você teria coragem de dizer pessoalmente, olho no olho, né, o que você escreve na internet? Isso ajuda. Segundo mandamento, nossas palavras refletem o que somos. As palavras que escolho me definem e me representam. Será que eu escolho as melhores palavras na hora em que vou publicar um artigo? Na hora que eu vou publicar alguma coisa numa rede social? Terceiro, as palavras dão forma ao pensamento. Eu levo o tempo necessário para expressar o que penso da melhor forma possível? Será que eu reflito quais são as melhores palavras para aquilo que eu desejo comunicar? Eu penso duas vezes, conforme diz lá em Provérbios, e a gente acabou de ler aqui, quais as melhores palavras a serem usadas nesse contexto. Quarto mandamento, é preciso ouvir antes de falar. Olha Tiago aí. E qual é a justificativa no manifesto? Ninguém está certo o tempo todo, nem eu. Ouço de forma sincera e receptiva. Eu preciso ser um bom ouvinte, né? Eu devo reconhecer que nem sempre eu estou certo, correto. Quinto mandamento, as palavras são pontes. Eu escolho cuidadosamente minhas palavras para entender, para ser compreendido e me aproximar de outras pessoas. O meu desejo é de que haja uma aproximação e não um afastamento. O que nós temos visto nas redes sociais? Muitas vezes bloqueios, pessoas rompendo relações. E esse não é o propósito, isso não glorifica o nome do Senhor. Então eu preciso ser cauteloso, eu preciso ser prudente. Eu glorifico a Deus através da minha comunicação. Sexto mandamento, as palavras têm consequências. Sei que minhas palavras podem ter consequências, sejam elas grandes ou pequenas. É comum, às vezes, nós lermos na imprensa que fulano está processando Beltrano por alguma coisa que disse. As nossas palavras têm consequências. Sétimo mandamento, somos responsáveis pelo que compartilhamos. Só compartilho textos e imagens após ler, avaliar e entender seu conteúdo. Você compartilha tudo aquilo que você recebe indiscriminadamente? Ou você tem compartilhado, com critério? Compartilha fake news? Nós hoje vivemos num mundo de fake news. Não compartilhe mentira. Você é um seguidor da verdade. Então, antes de você compartilhar algo, procure ver se de fato aquilo é verdadeiro. Faça uma pesquisa, se dê o trabalho, ou então não compartilhe nada. Você deve glorificar o nome do Senhor através da sua comunicação virtual. Ok? Oitavo, ideias podem ser debatidas. Pessoas devem ser respeitadas. Nós debatemos ideias, mas nós precisamos respeitar as pessoas. Pessoas com opiniões diferentes das minhas, viu? Eu preciso respeitar o outro, aprender a conviver com o outro, especialmente na nossa família da fé. Quando nós olhamos o grupo dos discípulos de Jesus, ali havia Mateus, que era o coletor de impostos a serviço do Império Romano, e você tinha Simão, o Zelote. Não é? Então, pessoas que viviam nos extremos. Jesus era aquele que os unia. Então, eu preciso aprender
que ideias podem ser debatidas, mas que as pessoas devem ser respeitadas. Nono, insultos não são argumentos. Insultos não são argumentos. Não aceito insultos ou agressividade, nem mesmo se forem a favor do meu ponto de vista. Mesmo se for dentro daquilo que eu penso, eu não posso aceitar, como servo de Deus, uma forma agressiva de expressão. Eu preciso expressar o amor de Jesus através das redes sociais, ok? E em 10º lugar, o 10º mandamento, o silêncio também é uma forma de comunicação. Quando o melhor é calar, eu me calo. O texto de Eclesiastes vai nos dizer que há tempo de falar e há tempo de permanecer calado. Ok? Tudo isso você pode encontrar nesse site que aparece aí na tela nesse momento. Então esse é um primeiro aspecto que eu quero compartilhar com vocês da boa comunicação no mundo virtual. Em segundo lugar, nós devemos pensar sobre a comunicação com as pessoas que convivem conosco, dentro de casa, na igreja, no trabalho. O que é mais importante? O virtual ou o presencial? O que é o mais importante para você? Tudo é importante. E em tudo nós devemos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas o que eu quero dizer com isso? Veja bem, há anos atrás havia uma preocupação nas lideranças das igrejas com o advento da televisão. Antes do advento da televisão, as pessoas tinham o costume de sentarem em suas salas e conversarem. Quando a televisão chegou e se popularizou, entrou, passou a ser um utensílio de todas as casas, as pessoas continuaram sentando na sala, mas elas agora estavam caladas. Todas eram atraídas pela televisão. Já não se dialogava mais conforme anteriormente. O que nós podemos observar nos dias de hoje? Hoje, as pessoas vivem o tempo do smartphone, do notebook, e as pessoas conversam menos ainda. A coisa é privada, é o seu smartphone. Eu já pude presenciar um fato assim interessante, 2 jovens que estavam no mesmo ambiente, na mesma sala, eles poderiam conversar naturalmente entre eles, mas eles estavam conversando através de redes sociais, um na frente do outro. E aí eu perguntei a eles, por que vocês não dialogam como deveriam? Ok? Então é a realidade hoje. A Bíblia, ela nos ensina que nós precisamos buscar o equilíbrio em todas as coisas. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, e eu leio na Nova Versão Internacional, eu li esse versículo na aula passada, ele vai dizer assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar, que nada me domine. Eu não me deixarei que nada me domine. O smartphone, o computador, são ferramentas para você alcançar um propósito. Mas eu não posso me deixar dominar por essas coisas. Eu preciso valorizar minha família, meu trabalho, a comunhão que eu tenho com os meus irmãos. Viu? Eu não posso ser escravo dessas coisas. Então, é um segundo aspecto que eu queria aqui colocar para vocês. Concluindo a nossa aula de hoje, quero terminar fazendo uma afirmação. A família é a primeira e a maior escola da vida. A família é a primeira
e a maior escola da vida. E é nela que nós aprendemos a nos comunicar. E se nós não aprendemos a nos comunicar bem em nossas famílias, dificilmente nós vamos saber nos comunicar bem fora da família. E lembrando, a comunicação é um privilégio que o Senhor nos dá como mordomos. Mas a boa comunicação é um processo de aprendizado, vimos aqui. E ao longo da nossa vida, nós devemos aprender a nos comunicar bem. Até o momento da nossa partida daqui, nós estaremos aprendendo. E diante do privilégio que nos é dado pelo nosso Criador de nos comunicarmos e de glorificarmos a Ele, através dessa comunicação, eu pergunto, como eu posso glorificá-lo através da boa comunicação? E eu respondo, em primeiro lugar, quando as minhas palavras são verdadeiras. Segundo, eu glorifico o meu Deus através da minha comunicação quando as minhas palavras são úteis. Terceiro, eu glorifico o meu Criador quando as minhas palavras são oportunas. Elas às vezes podem ser verdadeiras, mas elas podem ser inoportunas. Quarto, eu glorifico o meu Criador quando as minhas palavras testificam o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor deseja ser glorificado através da nossa boa comunicação. E eu fecho a nossa aula de hoje com as palavras de Jesus, palavras duras, palavras de advertência aos fariseus que haviam falado aquilo que não deveriam. Lá em Mateus capítulo 12, a partir do verso 33, do verso 33 ao 37, Jesus ele nos diz assim: considere, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Senhor, obrigado pela manhã desse dia e obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dás de podermos compartilhar a Tua palavra. Sabemos, Senhor, que somos faltos. Sabemos, ó Deus, que temos nossas dificuldades, temos, ó Deus, as nossas situações, e nós rogamos que o Senhor venha nos ensinar, venha nos capacitar, ó Deus, a ter uma boa comunicação. Eu quero entregar esse irmão, essa irmã, ó Deus, que nos assistem, esse amigo, essas famílias que são alcançadas através desta aula. Eu quero pedir, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha trazer um esclarecimento que todos nós precisamos, que em nome de Jesus o Espírito Santo possa continuar trabalhando na vida de cada um de nós e nos trazendo, ó Deus, o discernimento que precisamos. Nos aperfeiçoe como igreja, Senhor. Permita, Senhor, que possamos ser uma igreja mais amorosa, que expressemos através, ó Deus, das nossas palavras esse amor, que a marca da Tua igreja verdadeiramente seja o amor. Queremos uma vez mais entregar a nossa nação nesse dia 15, nesse dia de eleições, que o Senhor tenha misericórdia da nossa pátria,
de norte a sul, de leste a oeste, que a tua bênção seja conosco. Ouve assim, Senhor, a nossa oração, que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém, amém. Se o Senhor permitir, no próximo domingo estaremos de volta para mais um estudo sobre mordomia cristã. E logo mais à noite nós teremos o nosso culto, né? Que Deus abençoe. Grande abraço. Shalom Adonai.